Olá pessoal, estamos de volta com mais um tópico sobre herança. Meu nome é Vanilson Burégio, professor da disciplina de Programação 2. Bom, ao utilizar a herança, eu comentei que a gente tem algumas implicações que precisam ser consideradas. Algumas delas relacionadas com a atribuição e outras com a criação de construtores. Então, quais são as implicações relacionadas na operação de atribuição? Para um melhor entendimento, a gente vai analisar o código. Mas é super importante que a gente relembre e tenha sempre em mente a regra do E1. Sempre que eu tenho uma herança, a gente viu que é importantíssimo para validar essa herança eu perguntar se a subclasse é uma superclasse. Professor é uma pessoa, aluno é uma pessoa. Nesse caso aqui, a herança está correta. Essa mesma regra é a base para que você valide se uma atribuição é ou não uma atribuição correta. Para simplificar, vamos dar uma olhada aqui no código, vocês consigam visualizar melhor o que é que eu estou querendo dizer com isso. Aqui no código a gente tem uma instanciação da classe professor, como eu já tinha mostrado para vocês, uma instanciação de um objeto, né? A criação de um objeto professor, prof, e a criação de um objeto chamado aluno. Então, quando eu falo em atribuição, eu estou falando o seguinte, eu poderia chegar aqui e fazer algo do tipo professor P2 recebe um new aluno. Está dando um erro aqui, ó. O tipo não casa. Por que não casa? A pergunta que você tem que sempre fazer quando vem uma atribuição de tipos distintos é: aluno é um professor? Se a resposta for não ou não necessariamente, essa atribuição está errada. Então, neste caso aqui, essa atribuição não pode acontecer. Um professor não pode receber uma instância de um objeto aluno, porque um aluno não é um professor. Entretanto, se eu colocasse isso daqui, pessoa, pessoa, recebe um new aluno. Estaria correto? Note que não deu erro. Sim, está correto. Por quê? Aluno é uma pessoa. De acordo com o nosso modelo aqui, nosso diagrama, e de acordo com a forma que a gente implementou essa classe, sim, aluno herda de pessoa e, portanto, aluno é uma pessoa. Da mesma forma, eu poderia fazer isso aqui. Uma pessoa recebendo um professor. Pessoa 2 recebendo um new professor. Porque professor é uma pessoa. O que é que acontece com isso daqui? Apesar de ele ter recebido o professor, a variável que foi declarada aqui, no caso pessoa 2, ela é do tipo pessoa. Então, ela só vai ter os métodos que foram declarados na classe pessoa. Na prática, o que acontece é que não é que ela só vai ter esses métodos, o objeto a qual ela aponta, que é, no caso, um objeto professor, possui os métodos get nível, get área e get salário. Mas, para o compilador, o fato dessa variável pessoa 2 ter sido instanciada, declarada como sendo do tipo pessoa, ele não consegue apresentar aqui para a gente os métodos da classe professor. Apesar de a gente saber que pessoa 2 recebeu um professor. Para um entendimento melhor, vamos dar uma olhada aqui no quadro para que fique mais clara essa questão que eu estou comentando. Bom, para facilitar, eu abri aqui do lado direito um quadro e vamos acompanhar o que é que acontece na execução desse programa que está no lado esquerdo. Fiz uma alteração aqui no código para simplificar o nosso entendimento. Vamos lá, vamos ver o que é que acontece aqui. Nesse primeiro bloco de código, a gente está criando um professor. Então tem aqui, ó, prof, new professor, atribuindo aqui para ele os valores dos atributos que ele possui. Então eu representei aqui, do lado direito, essa variável prof, que aponta para um objeto que foi criado na memória, justamente com os valores dos atributos que foram setados durante a instanciação do objeto do tipo professor. Então, é basicamente isso aqui que acontece nessa execução do bloco. Para a execução do segundo bloco,
o de aluno, acontece algo bem parecido. Porém, aqui, o que foi instanciado foi um objeto do tipo aluno. E eu tenho a variável chamada aluno, que aponta para um objeto que possui os dados que foram setados aqui no objeto aluno. A partir do momento que a gente cria uma nova pessoa e diz que ela é igual a new professor, primeiro está correto falar isso. Porque, como a gente já viu, um professor é uma pessoa. Então essa atribuição faz sentido. Mas como é que isso aqui fica na memória? Basicamente, o que vai acontecer é, ele vai criar um objeto na memória, um objeto do tipo professor. Inicialmente os atributos estão sem valor, porque a gente não fez nenhuma atribuição. E a variável pessoa, ela vai ficar apontando para esse objeto professor. O problema disso é que o compilador sabe que essa variável é do tipo pessoa. Então ele não vai deixar, por exemplo, essa pessoa obter os métodos do professor. O get, data de nascimento, nível, salário. Apesar de a gente saber que ele está apontando para um objeto do tipo professor. Daqui a pouco a gente vai ver como é que se resolve isso daí. O segundo ponto é o seguinte, eu poderia muito bem chegar aqui e dizer que a pessoa, ela recebe prof, que foi o professor que eu criei lá em cima. Qual é o impacto disso no código? Na prática, o que acontece é que eu estou informando para o compilador o seguinte, faça com que a variável pessoa aponte para o mesmo objeto que a variável professor, a variável prof, aponta. Ou seja, o impacto disso, o resultado dessa operação, é basicamente fazer com que a variável pessoa deixe de apontar para este objeto professor, criado inicialmente, ela vai passar a apontar para o mesmo objeto que a variável prof aponta. Ou seja, eu vou ter agora duas variáveis apontando para o mesmo objeto. Tanto a variável pessoa, como também a variável prof, estão apontando para o mesmo objeto quando a gente faz esse tipo de atribuição. A prova é tanta que se eu pedir para imprimir aqui, ou alterar pessoa.set_nome, e colocar aqui um outro nome que não seja José, que é o nome atualmente em prof, colocar aqui Maria, e pedir para imprimir sysout. O nome do professor, vou colocar aqui nome de prof, prof.get nome, a gente vai ver que ele vai ter alterado esse nome. Notem que eu alterei a partir da variável pessoa, eu setei o nome Maria no mesmo objeto que a variável prof está apontando. Por isso que quando a gente solicita o nome do prof, o nome vai vir Maria, deveria vir Maria. Vamos executar esse código aqui. O nome veio Maria. Note que antes, se eu mandasse imprimir usando a variável prof, o nome do professor, antes de alterar através de pessoa, o nome iria vir José. Vamos rodar aqui novamente. José, o nome de prof, e o nome de prof veio Maria. Ou seja, a minha variável pessoa ficou apontando para o mesmo objeto de professor. Ok, o problema que a gente comentou anteriormente foi que, apesar de eu saber que a variável pessoa está apontando para um objeto do tipo professor, eu não consigo acessar aqui o salário dele ou a matrícula. Porque o compilador entende que, uma vez que essa variável pessoa foi declarada como sendo uma variável do tipo pessoa, eu só consigo ter acesso aos atributos e métodos da variável do tipo pessoa. Como é que eu faço para obter, então, esses valores do salário, da área e do nível, que são coisas específicas da classe professor? Porque eu sei que a variável pessoa está apontando para um objeto do tipo professor. É aí onde entra o que a gente chama de cast. Vou colocar aqui o nome, cast, que é uma forma de você converter tipos. Então, eu posso fazer
o seguinte aqui. Eu posso chegar aqui e dizer que colocar um cast aqui, professor. Isso é só uma forma de fazer o cast. Eu vou explicar como é que isso aqui funciona. Ponto get, olha, apareceu área, data de nascimento, salário e nível. Ponto salário. Isso daqui, basicamente, eu estou dizendo para o compilador o seguinte: olha, eu sei que essa variável pessoa é do tipo pessoa, ela foi declarada do tipo pessoa, porém, eu tenho certeza que esta variável pessoa está apontando para um objeto do tipo professor, que é uma pessoa. E, de fato, ela está apontando para um objeto do tipo professor. Então, esta operação aqui, ela basicamente converte e deixa fazer com que você utilize os métodos da classe professor. Eu estou dizendo para o compilador que, apesar de eu saber que pessoa foi declarada como sendo do tipo pessoa, eu tenho certeza que ela aponta para um objeto do tipo professor. Então, dado isto, deixa eu chamar o método getSalário e os métodos específicos do objeto professor. Isso aqui é um tipo de cast que a gente pode fazer. E de fato funciona. Vamos imprimir aqui o salário do professor. Vou colocar aqui salário. E a gente pode ver que ele vai conseguir imprimir o salário do professor. Salvar, executar. Está aqui, ó, o valor que a gente setou aqui no professor. Isso aqui é uma forma de cast. Se por acaso esse cast estiver errado, vamos imaginar que eu não fiz essa atribuição, ou seja, o meu objeto, a minha variável pessoa, não está apontando para um objeto do tipo professor. Então, imagine que eu cheguei aqui, comentei esse código, e ao invés de ter criado um professor, eu criei uma pessoa. Ou seja, a minha variável pessoa, ela está apontando para um novo objeto pessoa. Tá? Ou poderia até ser diferente, eu poderia ter colocado aqui que pessoa recebe aluno, que foi a variável daqui de cima. Qual a implicação disso? Deixa eu atualizar aqui o quadro. A implicação disso é que a variável pessoa, ao invés de apontar para o objeto que o prof está apontando, ela vai passar a apontar para o mesmo objeto que a variável aponta, que seria que esse objeto aqui de baixo. Então, eu tenho essa nova situação aqui. Isso é possível fazer? Essa atribuição está correta? Sim, está. Por quê? Porque um aluno é uma pessoa. Então, eu posso fazer essa atribuição. Agora, não deu erro de compilação nenhum aqui. Por quê? Porque eu estou dizendo para o compilador que, apesar de eu saber que pessoa é do tipo pessoa, eu tenho certeza que ele está apontando para o professor. Porém, essa certeza minha aí não é verdade. Eu estou dizendo isso para o compilador. Confie em mim e chame o método getSalário. Por isso que ele não dá erro de compilação, porque ele está confiando no que você falou. Porém, se eu executar o código, a pessoa, na prática, não está apontando para um objeto professor, está apontando para um objeto aluno. Então, isso vai dar um erro em tempo de execução. É o que a gente chama de runtime exception. Vou rodar aqui o código. Vocês vão perceber que, no momento da execução, deu um erro justamente na atribuição, dizendo o seguinte: class cast exception, uma exceção com o mau uso do cast, que é justamente essa conversão que eu falei. Ou seja, ele está dizendo aqui que um tipo aluno ele não pode ser convertido, eu não posso aplicar um cast, e ele não pode ser convertido para um tipo professor, que foi o que eu fiz aqui. Né? De fato, a variável pessoa aponta para um objeto aluno. Bom, isso é um conjunto aí de implicações que a gente precisa ficar atento quando a gente utiliza herança. Né? Esse cast, em geral, para que ele seja seguro, ele vem precedido de um instance of, que é basicamente uma pergunta. Este objeto está apontando para uma instância de professor? Então, por exemplo, ao invés de eu deixar esse erro aqui acontecer, esse class cast exception, eu poderia, de forma segura, fazer o seguinte: se a pessoa for instance of, estiver apontando para uma instância de professor,
Aí eu faço o cast desta forma. Vou colocar aqui dentro, ou seja, agora sim esse meu cast está seguro, não vai dar mais erro de execução, porque antes de executar o cast eu estou verificando a pessoa, a variável do pessoa, que é do tipo pessoa, ela está apontando para uma instância do tipo professor. Se estiver, aplique o cast e pegue o salário. Se não, ou seja, se colocar aqui se a pessoa, posso até colocar aqui abaixo para ficar menos complicado para vocês, colocar aqui um outro if. Se não, se a pessoa for uma instância de aluno, ao invés de colocar um cast para professor, vou colocar um cast para aluno. E ao invés de pegar o salário, eu vou pegar um outro atributo do aluno, o curso. Vou colocar aqui curso do aluno. Notem que não vai dar erro de execução. Por quê? Porque eu envolvi o cast com uma cláusula instance of. Eu tenho certeza que ele só vai entrar aqui se realmente a pessoa estiver apontando para um professor. Vamos rodar esse código. E ele imprimiu, ó, curso do aluno, ciência da computação. Ou seja, ele não entrou nesse cast, não entrou nesse if e não fez aquele cast que está errado. E ele entrou neste outro if porque o objeto pessoa está apontando para uma instância de aluno e ele conseguiu obter o curso do aluno. Bom, isso aí é uma dica que fica para vocês quando estiverem usando cast, conversão entre tipos, porque é muito comum você, durante o seu código, fazer com que um objeto aponte para um outro tipo e de repente você quer converter para esse outro tipo e não tem certeza se ele está apontando para aquele tipo em questão. Então fica aí a dica e a gente vai ainda discutir mais a respeito das implicações de herança do ponto de vista de construtores e alguns tópicos adicionais que vão ser tratados.